aqui é a Helga com as últimas notícias não muito católicas. Cardeal Sarah: de nenhuma maneira estou em oposição a Francisco. O cardeal Robert Sarah lamenta estar colocado no alto da lista dos opositores do Papa Francisco, ainda que disse que o que está contra o Papa está fora da Igreja. Ao falar no dia 8 de fevereiro no National Catholic Register, ele confessa que essas acusações rompem-lhe o coração e lhe entristecem profundamente. Confia em que Francisco não presta atenção nessas insinuações, insistindo novamente que de nenhuma maneira está em oposição ao Papa Francisco. Entretanto, está intranquilo com relação ao estranho sínodo que está levando a cabo a Alemanha e crê que as ricas organizações da Igreja Alemã pressionam Francisco para abolir o celibato. Para Sarah, isso seria uma catástrofe, porque implicaria que a vida sacerdotal não é a tempo completo, senão somente um compromisso entre outros. Sarah explica que os inimigos do celibato argumentam baseados em erros históricos e mal-entendidos teológicos. Diz que aos sacerdotes casados dos primeiros séculos se lhes pedia que se abstivessem de relações sexuais e o celibato foi confirmado no concílio de Elvira, no ano 305 d.C. Só muito mais tarde o Oriente aboliria o celibato, sem renunciar jamais ao vínculo ontológico entre o sacerdócio e a abstinência. Um opositor conservador do sínodo alemão recebe a comunhão na mão, por parte de uma menina. Na missa de abertura do Caminho Sinodal Alemão, celebrada no dia 30 de janeiro, o bispo conservador, entre aspas, de Ratisbona, Monsenhor Rudolf Voderholzer, recebeu a Santa Comunhão, dada por uma menina. Na edição do dia 9 de fevereiro do Konradsblatt, o jornal diocesano de Friburgo, se publicou que era um símbolo que durante a missa de abertura os bispos estivessem sentados entre os fiéis e que recebessem a comunhão por parte de mulheres. Na fotografia de trás de Voderholzer está o arcebispo conservador, também entre aspas, de Friburgo, Monsenhor Stefan Burger. Perguntamo-nos, diz o Glória TV, de onde eu tiro essa notícia, se os dois celebraram missa esse dia. Bispos ucranianos: a propaganda homossexual utiliza o caminho sinodal alemão para envenenar o país. A maquinária ucraniana de propaganda homossexual utiliza a nova visão do caminho sinodal da Conferência Episcopal Alemã para promover sua agenda, diz em uma carta datada do dia 6 de fevereiro para a Comissão da Família da Conferência Episcopal Ucraniana, ao arcebispo de Berlim, Rainer Kohr, presidente da Comissão de Matrimônio e Família da Conferência Episcopal Alemã. Dói-nos ver a propaganda homossexual referindo-se às suas declarações para combater o cristianismo, disse a carta. Esta informa que o sínodo seduziu alguns fiéis a deixar de lado a pureza e a envolver-se em tentações homossexuais. Ademais, os esposos católicos experimentam uma profunda confusão depois de ter lido sua visão da anticoncepção. A carta diz que as afirmações do sínodo são vistas como a posição de toda a Igreja Católica. Em consequência, os católicos ucranianos são acusados pelos protestantes de ser infiéis à palavra de Deus e pelos ortodoxos de separar-se da verdade de Cristo. Em uma entrevista publicada no dia 7 de fevereiro, no website rodina.org.ua, o bispo auxiliar de Kamianets-Podilsky, Monsenhor Radoslav Zimitrovics, responsável da Comissão para o Matrimônio e a Família da Conferência Episcopal Ucraniana, confirmou que as afirmações do sínodo estão chegando à Ucrânia através dos meios de comunicação. Os fiéis urgiram os bispos a fazer algo, porque a propaganda homossexual os utiliza para desencadear um ataque ideológico massivo sobre nossos jovens e nossas crianças para desmoralizá-los. Smitrovics explica que a secularização levou os bispos alemães a entregar-se à antiga tentação de ser como as demais nações. É por isso que eles entendem o amor e o matrimônio de uma forma diferente à do Evangelho. Para eles, a visão cristã da vida parece demasiado bonita e impossível para o mundo em que vivem, explica Smitrovics. Ele enfatiza que os primeiros cristãos enfrentaram uma situação similar, mas possuíam o poder do Senhor ressuscitado, enquanto que os bispos alemães
marcham na direção oposta e destroem as vidas das pessoas. Recordando a terrível ditadura soviética, Smitrovix observa que hoje uma nova ideologia marxista escraviza o pensamento de muitos europeus ocidentais, inclusive pessoas na igreja. Arcebispo da Cúria defende o sacrilégio. João Paulo deu a comunhão a todos os políticos pró-aborto. O arcebispo Sánchez Sorondo defendeu ter dado a comunhão ao presidente pró-aborto da Argentina, Alberto Fernandes, e a sua segunda concubina. No dia 8 de fevereiro, disse no website LifeSite News que o direito canônico proíbe dar a comunhão somente a pessoas excomungadas, agregando que os políticos pró-aborto estão automaticamente excomungados somente segundo a opinião de alguns prelados, como o cardeal Burke. Enfatiza que a interpretação de Burke não é apoiada pelos papas. João Paulo II deu a comunhão a todas as pessoas que estão a favor do aborto, a todos os presidentes. Para Sánchez Sorondo, a união adúltera de Fernandes é somente um problema de consciência de Fernandes. Sánchez Sorondo diz que crê na consciência das pessoas, insistindo em que ele não tinha razões canônicas para negar a comunhão. Missa tradicional em latim, 10% mais do que o ano passado. No final de 2019, a missa antiga foi celebrada regularmente em 88 países, segundo o website peliturgique.fr. Isso representa 9 países mais do que há um ano: Bósnia, Burkina Faso, Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Jersey, Montenegro, Romênia, Sérvia e Vietnã. Um país desapareceu da lista, a Costa do Marfim. Entre os grandes países católicos onde ainda está ausente a missa antiga, o website peliturgique.fr enumera a Venezuela e o Congo. Arcebispo celebra liturgia anterior a 1960. Enquanto esteve em Roma, o arcebispo de Portland, Estados Unidos, Monsenhor Alexander Sample, celebrou a festa da Candelária na Igreja da Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, utilizando ritos anteriores a 1960. Essa liturgia foi abolida por Pio XII. Peter Kwasniewski assinala, no dia 6 de fevereiro, nas redes sociais, a cor púrpura das vestimentas litúrgicas e as casulas dobradas que foram abolidas por Pio XII. Sample se apresentou recentemente como um partidário ardoroso de Francisco. Caminho sinodal. Esta é a razão pela qual os alemães são tão atrevidos. O documento Evangelium Predicate sobre uma reforma da Cúria Romana poderia respaldar ao sínodo alemão como obrigatório, escreve no dia 31 de janeiro Ed Condon no website catholicnewsagency.com. O documento refere-se a uma responsabilidade primária dos bispos diocesanos e das conferências episcopais nacionais, falando especificamente de uma autoridade doutrinal genuína das conferências episcopais nacionais, o que converteria a Igreja de Francisco em um ramo do anglicanismo. Condon soube que esse projeto de federalismo foi consideravelmente influenciado pelo cardeal de Munique, Reinhard Marx. Se não se altera o projeto Evangelium Predicate, se validaria o caminho suicida alemão, agrega Condon. Cardeal Miller. Muitos bispos tornaram-se hereges. No passado, muitos bispos tornaram-se hereges e levaram suas dioceses ao cisma. Por exemplo, os donatistas do norte da África, que nos séculos IV e V depois de Cristo se ufanavam de ser a maioria frente aos católicos, disse no dia 6 de fevereiro o cardeal Gerhard Müller no website LifeSite News. Müller explicou que ele comparou o caminho sinodal, caminho suicida alemão, com os nazistas, porque os argumentos são simplesmente ignorados enquanto é suficiente aproveitar os sentimentos de indignação e o ritual se relaxa. O cardeal adverte que os esquerdistas na igreja e na sociedade, em lugar de responder aos argumentos, lançam ataques pessoais contra os críticos. Cardeal de Fátima admite que 5 adúlteros acedam à comunhão. O cardeal de Leiria, Fátima, em Portugal, Antônio dos Santos Marto, de 72 anos, permitiu a 5 divorciados que coabitam receber a comunhão como qualquer católico. Um casal, Rosalia Rodrigues, de 39 anos, e Gastão Crespo, de 47 anos,
fizeram-no público, segundo informa no dia 4 de fevereiro o website cmjornal.pt. Ela foi catequista e foi distribuidora da comunhão. Quando voltaram-se a casar, há 10 anos, sabiam que viviam em um estado de adultério. Continuaram assistindo à missa os domingos sem receber a comunhão, batizaram seus filhos e lhes ensinaram a fé. Somente depois de que a Diocese de Fátima começou programas para adúlteros, seguindo a Amores Letícia, o casal levou a cabo suas primeiras comunhões sacrílegas, no dia 13 de maio de 2019. Segundo informou no dia 10 de janeiro o website jn.pt, seguirão mais divorciados. Jeffrey Sachs, de novo convidado no Vaticano de Francisco. A Academia Pontifícia das Ciências Sociais organiza hoje e amanhã, 7 e 8 de fevereiro de 2020, no Vaticano, um ateliê de trabalho sobre educação. Um dos oradores é o economista americano Jeffrey Sachs, de 65 anos, que promove o aborto e a anticoncepção e é conselheiro especial da ONU nas Metas do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Sachs foi designado, em 2016, para uma bolsa de 2 anos a tempo parcial na Escola de Medicina Icahn, criada pelo Hospital Monte Sinai de Nova York, a $1 milhão por ano. Não surpreende que ele seja um dos principais experts mundiais no desenvolvimento econômico e na luta contra a pobreza. Foi conselheiro de ex-governos comunistas, aos quais sugeriu uma transição rápida ao capitalismo que jogou grandes partes da população na pobreza extrema. O economista italiano Benedetto Rocchi caracteriza Sachs no website aldomariavalle.it como uma expressão do catastrofismo ambiental, propaganda a favor do aborto e economicismo que prefere os grandes negócios sem considerações morais. E por aqui vou terminando, porque essas são as mais importantes notícias todas do Glória TV e o vídeo já está ficando bastante longo. Até meu próximo vídeo.